Então, turma, vamos retomar aqui. Vamos começar falando sobre a divisão do IBGE. Quem não sabe, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi criado em 1938 sob a tutela do então presidente Getúlio Vargas. Ele tem como objetivo levantar dados e pesquisas sobre demografia, economia e elementos políticos e sociais do Brasil. É o órgão oficial, pertence ao governo federal, por isso a divisão do IBGE é considerada oficial. Ela foi criada em 1942, mas com aspectos diferentes como é hoje. Existia uma região chamada região leste, que era ocupada por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. E São Paulo pertencia à região sul. Com o processo de industrialização do Brasil se concentrando a partir da própria década de 30 e 40 em São Paulo e no Rio de Janeiro, esses dois estados passaram a se tornar muito semelhantes. E aí, quando essa divisão faz a sua primeira alteração na década de 60, parte do sul, que é São Paulo, se une à região leste, formando o Sudeste. Bahia não acompanha esse desenvolvimento industrial e se mantém com economia agropecuária e passa a ser mais semelhante à região Nordeste. Então temos aí a divisão do IBGE, divide o Brasil em 5 macro-regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Usa critérios político-administrativos, naturais e socioeconômicos, mas sem nenhuma especificidade. O objetivo é facilitar a administração pública, mas respeitar o limite dos estados, pois cada estado é uma unidade da federação, junto com o Distrito Federal, temos 27 unidades, e com isso a política administrativa ela é facilitada, ok? Temos na região norte os seguintes estados: Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins. Na região nordeste, Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Sergipe e Bahia. Na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, que é Brasília. Na região sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já a divisão pelos complexos regionais geoeconômicos se preocupa mais com uma sociedade que produz renda, não importando qual área ocupa. Desta forma, um estado pode fazer parte de mais de uma região. Ela não é oficial porque não é do Estado brasileiro, de um órgão do Estado, mas é uma das mais estudadas hoje para levantar pesquisas sobre a sociedade brasileira. Divide o Brasil em 3 complexos: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. A região amazônica é a área voltada para o extrativismo mineral e o extrativismo vegetal. Sofre um pequeno processo de industrialização por conta da Zona Franca de Manaus, que foi criada na década de 60, e por conta da expansão do agronegócio para a região amazônica a partir da década de 80, a segunda fase do que ficou conhecido como expansão da fronteira agrícola. Como essa agropecuária e essa produção mineral ela sofre elemento de industrialização, porque ela é mecanizada, é considerado um pequeno elemento industrial. Sendo que esse fator é um elemento preponderante para o desmatamento da floresta amazônica, principalmente a agricultura de soja e a pecuária extensiva. Você pode ver que o Mato Grosso, em sua maior parte, pertence à região amazônica, complexo amazônico. Porém, o sul do Mato Grosso pertence à região centro-sul. Temos a região nordeste, o complexo nordestino, que ele era conhecido como o complexo problema, derivado de grandes bolsões de pobreza, tanto por conta da escassez de água do sertão nordestino, como da exclusão socioeconômica da zona da mata, do litoral. Temos que lembrar também que as metrópoles do Nordeste, Fortaleza, Recife e Salvador, são as que apresentam as maiores desigualdades e maior violência urbana do Brasil.
Porém, esse problema vem sendo resolvido, ou pelo menos atenuado, nos últimos 20 anos, com programas de transferência de renda, como Fome Zero, como Bolsa Família, que ajuda essas famílias mais pobres, e com grande desenvolvimento de políticas voltadas para turismo nas regiões praianas do Nordeste. Já a região Centro-Sul é a área de dinamismo econômico, é a área de industrialização, de processo de tecnologia, consumo e de uma agropecuária mecanizada. Você pode ver que o estado de Minas Gerais também está dividido, porque a maior parte de Minas Gerais é industrial urbano, mas o norte de Minas ele tem como clima o semiárido, a vegetação da caatinga e a população vive da agricultura de subsistência, muito semelhante ao sertão nordestino. Então, o norte de Minas Gerais é considerado região Nordeste. Sem falar que no norte de Minas também está a nascente do Rio São Francisco, o único rio perene do sertão. Outro estado que é dividido pela metade é o Maranhão, que fica a sua porção leste do Nordeste, que é a área voltada para a agropecuária de subsistência, e oeste do Maranhão, que é a área de extrativismo vegetal, principalmente do babaçu e da carnaúba na Mata dos Cocais, pertence à região amazônica. Alguns elementos que a gente pode ver como interessante na divisão por complexos geoeconômicos. Os limites entre as regiões coincidem totalmente com os limites entre os estados? Não. Cada estado pode pertencer a mais de uma região. Qual foi o principal critério adotado para a divisão do Brasil em complexos regionais? O critério socioeconômico, como a sociedade produz renda. É possível afirmar que as delimitações da divisão regional em complexos regionais é definitiva? Não. Por quê? Porque a partir do momento que a sociedade altera a sua forma de produzir renda, essa divisão regional pode ser alterada também quanto seus limites. E a divisão a se trabalhar agora é a divisão dos 4 Brasis, criada em 1999, mas só apresentada em 2000 pelos geógrafos Milton Santos e Maria Laura Silveira. O objetivo deles é mostrar como cada parte do Brasil está inserida no meio técnico-científico informacional, que recebe o nome de globalização. O que chama a atenção é a região chamada região concentrada. A Amazônia é praticamente a Amazônia da divisão do IBGE, sem o Tocantins. O Nordeste é o mesmo e o Centro-Oeste é o mesmo com o Tocantins. Porém, a região concentrada é a unificação da região Sudeste com a região Sul. Por quê? Porque nessa área chamada concentrada é onde estão as principais instituições financeiras do Brasil, como a Bolsa de Valores de São Paulo, é onde estão a maior produção e consumo de tecnologia, redes de fibra ótica, que fornecem internet veloz e favorecem a informação, a comunicação, também é onde tem a sede de grandes empresas transnacionais e outros elementos que interligam uma região ao mundo. Então essa região concentrada é a região mais interessante e inserida a globalização da divisão por 4 Brasis. A segunda seria a divisão regional do Centro-Oeste, pois a agricultura é mecanizada, isso é um elemento tecnológico. Depois, o Nordeste por conta do turismo e pela questão cultural. E a quarta, a parte amazônica, que é pouco densa em povoamento e com pouco desenvolvimento econômico em diversidade, ligada mais ao extrativismo e uma industrialização ainda rarefeita. Os 4 Brasis, eles é uma proposta que apresenta a quantidade de recursos tecnológicos avançados que uma região do Brasil pode ter, número de atividades econômicas modernas nas áreas financeiras, comercial, serviço, industrial e agropecuária. Então aqui a gente termina esse conteúdo, espero que tenham gostado, que tenham prestado atenção. Até a nossa próxima aula e fiquem com Deus.